Salve Jesus, salve Maria Santíssima, uma boa tarde a todos. Eu, mais uma vez, grata, muito grata a Maria Santíssima, a toda a espiritualidade por me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês para mais uma Ave Maria, com o coração cheio de gratidão, cheio de amor, como sempre, sempre estarei aqui, a serviço de Maria Santíssima. E hoje eu te trouxe uma historinha, né? O que é a Ave Maria? Que às vezes a gente reza tanto, pede tanto e não sabe muito bem como foi a história, o que aconteceu, né? Sei que a maioria com certeza sabe, mas nunca é demais a gente reforçar, porque quando a gente reforça, escreve, a gente legaliza tudo o que a gente quer. Então, que cada um de vocês vão acalmando seus corações, preparando as suas águas, que está quase na hora da nossa visita diária de Maria Santíssima. Que todos os dias a gente pode não estar, mas com certeza ela vem. Então sempre, mesmo que você não vá estar em casa, que seja um horário que você tenha que sair, ou você sai de manhã e só volta à noite, deixa sempre um copinho de água na cabeceira da sua cama, ou em cima da mesa da cozinha, ou mesmo no seu altar, porque Maria Santíssima vai te visitar. E à noite, quando você chegar, depois daquele dia, que a gente sabe que não está sendo muito fácil, mas a gente pode melhorar sempre, você toma aquela aguinha, oferece para as pessoas que estão com você, passa nos seus pontos de forças, passa nas suas dores, no seu coração, que é o principal. É isso que a gente está precisando, de mais amor, mais empatia e menos julgamento. Porque sempre que a gente julga o outro, a gente está julgando a nós mesmos. Então, vamos lá. O que é a Ave Maria? O anjo disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Agora conceberás no teu ventre e darás luz a um filho, que porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo e Senhor Deus. E o Senhor Deus dar-lhe-á o trono do seu antepassado Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 33. A Ave Maria é uma oração baseada nas Escrituras, na qual meditamos sobre palavras do Evangelho de Lucas. Na segunda parte da oração, pedimos a Maria que interceda por nós e nos aproxime do seu Filho, Jesus. É também o coração do Rosário, no qual rezamos com Maria enquanto contemplamos os mistérios sagrados, ou momentos significativos da vida, morte e ressurreição de Jesus. A Ave Maria é tradicionalmente rezada pelos que têm fé na Mãe de Jesus e por muitas pessoas, tanto cristãs como não cristãs, sentem-se atraídas por Maria, reconhecem o seu poderoso testemunho como discípula fiel de Cristo e procuram em sua ajuda como mãe espiritual compassiva. Juntamente com o Pai Nosso, a Ave Maria é uma das principais orações que os cristãos aprendem no seu percurso de fé. A origem da Ave Maria. A Ave Maria tem as suas raízes nas Escrituras. Os versos iniciais são retirados diretamente do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Lemos que Deus envia o anjo Gabriel para anunciar à Virgem Maria que ela dará à luz ao Filho de Deus.
Ao chegar ao pé dela, o anjo saúda Maria, dizendo: Salve, cheia de graça, o Senhor está contigo. Dirigimo-nos a Maria da mesma forma no início da nossa oração. Maria dá o seu pleno consentimento ao projeto de salvação de Deus e o anjo se afasta. Depois, se apressa para ir visitar sua prima Isabel, que já idosa está grávida de 6 meses. Está grávida de 6 meses de um filho, porque nada é impossível a Deus. Assim que Maria entra, sua prima grita, cheia do Espírito Santo, gritou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendita é o fruto do seu ventre. E como me acontece isso, que a mãe de meu Senhor venha ter comigo. Então isso, para quem conhece um pouquinho da Bíblia, do Evangelho, sabe que a Isabel concebeu João, que teria que vir mesmo antes de Jesus, porque ele abriria todo o caminho para Jesus. E foi ele quem batizou Jesus no Rio Jordão. E o que a gente pode entender por tudo isso, né? Que é como disse aqui, nada para Deus é impossível. Então, nesse momento, você também que deseja engravidar, ser mãe, dar à luz a um filho, coloque a mão no seu ventre, peça a Maria Santíssima que te ajude, que se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. E se for para você ser mãe, é maravilhoso sim conceber uma criança, você vê esse bebê crescendo dentro de você. Mas eu como mãe, eu digo que eu tive a graça de conceber. Mas eu acredito que criar uma criança, criar um filho, é uma dádiva assim muito maior, porque você vai ter que ensinar tudo a ela. Você vai ter que colocar no coração dela todo o amor que você tem, para que ela seja uma pessoa do bem, que ela tenha amor, que ela tenha respeito, educação, que ela siga o caminho reto, né? Como diz Jesus, que ela siga o caminho de Deus. Então isso é uma tarefa bem difícil. Então eu acredito que criar um filho é o mesmo que você gerar, porque tudo que você ensinar é o que ele vai ser. Então você que deseja ser mãe, não desista, porque para Deus nada é impossível. E se você não puder ser mãe, mas não puder gerar, não se sinta frustrada porque não pude gerar. Se sinta honrada por fazer de uma pessoa, de um ser que vai depender de você por toda a vida, fazer dela uma pessoa do bem, uma pessoa que saiba ter empatia pelo próximo, que aprenda realmente os mandamentos de Cristo, que realmente siga e dê continuidade à sua linhagem, tendo ou não seu sangue. Então isso é o mais importante, porque quando essa criança crescer e olhar nos seus olhos e agradecer tudo que você fez por ela, todos os sacrifícios, porque a partir do momento que você cria alguém, você começa a fazer alguns sacrifícios na sua vida. E quando você entrega essa criança, esse adolescente, esse adulto para a vida, não tem coisa maravilhosa, não tem nada que possa resumir o sentimento de uma mãe. E eu acredito muito que foi isso que Maria Santíssima
sentiu, apesar de toda a dor, foi que ela sentiu quando ela entregou o filho dela a ser crucificado. Ela sabia da grandeza daquele gesto de Jesus, porque ele como filho de Deus poderia ter saído de todas as situações. Ele poderia não ter sido crucificado, mas ele sabia qual era a missão dele. E ela sabia qual foi a missão dela. Criar, porque ela criou Jesus. Gerou, mas ela gerou sem o pecado original. Então, ela mais criou Jesus para ser crucificado do que gerou. Então, ela teve que ser mãe e, ao mesmo tempo, saber que aquele filho, um momento da vida dele, ele teria que fazer o maior sacrifício que uma mãe pode fazer, entregar seu filho para a salvação da humanidade. Então, que a gente possa sempre ter essa gratidão por Maria Santíssima, por ela ter aceitado esse desafio. Imaginem, ela na adolescência, com 15, 16 anos, recebeu uma mensagem dessa e em momento algum hesitar, com o casamento marcado, né, que ela iria casar com José naquela época. José também a gente pode dizer que foi um herói. E ela não hesitou. Ela aceitou o desafio, porque ela sabia a grandeza do gesto dela. Então que a gente possa também ter essa grandeza, um pouco. Claro que a gente não vai ter a grandeza de Maria Santíssima, mas que a gente tenha um pouquinho. E que cada dia a gente regue essa planta que tem dentro de nós, chamada coração, para que a gente possa um dia colher essa planta que a gente está cuidando, que a gente está regando todos os dias. E o amor é a melhor adubo para qualquer planta. Então que a gente possa nesse momento sentir que Maria Santíssima está chegando, sentir as águas sendo fluidificadas, que aquele sacrifício não foi em vão, que nós, seres humanos, uma vez aqui, encarnados, espíritos encarnados, temos todos os dias uma nova chance, uma nova oportunidade de não de sermos Maria, de sermos Jesus, mas de sermos um espírito melhor do que nós fomos hoje. E como dizem, os anjos tocam os sinos. Na consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade. Amém, amém e amém. E para nós, né, que já tivemos e temos essa oportunidade de sermos mães, de ter gerado, de ter criado, se gerou, mas criou um filho, chega um momento que a gente, como eu disse, tem que entregar ele para a vida, né?
E é esse momento que a gente vai poder olhar nos olhos deles como Maria fez com Jesus e deixá-los ir com a certeza de missão cumprida, que tudo que nós pudemos fazer por eles, ensinar eles, foi feito, e que eles nunca esqueçam que nós vamos estar sempre aqui, de braços abertos, para acolher sempre que eles precisarem. Mas o caminho agora é individual, o caminho é deles. Que todos possam ter uma noite tranquila, que Maria Santíssima possa tocar o coração de todos nós. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.